happened then? Then I shall go to dwell on thine hill someday. Beyond the reach, think of it, look in someday. God only knows just where and when. What'll happen? The wheel of mortal life shall stand. Then I shall go to dwell on thine hill. Swing low, sweet chariot, oh, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. 'Tis the old ship of is the old ship of glory. Is the old ship of get on board. Saúdo a preciosa igreja, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Glória a Deus. A Escritura está em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 29. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 29. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino número 37, A Bela Cidade, do cantor cristão, é o 498, da harpa cristã 625. Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo nos céus, é murada de jaspe luzentes e juncada de áureos troféus. E no meio da praça eis um rio do vigor da vida eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo nos céus, é murada de jaspe luzente e juncada com áureos troféus. E no meio da praça eis o rio do vigor e da vida eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das belas moradas que Jesus foi no céu preparar,
crentes fiel para sempre, muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem gemido veremos no lar paternal, mas metade do gozo celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os santos terão, quando o Pai os chamar e disser-lhes: recebei o eternal galardão. Tem o livro dos santos na glória, pisarão ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Amém, glória a Deus. Nós ainda sabemos um bocado porque temos profeta, né? Mas tem muita surpresa aguardando. Glória a Deus. Agora o hino desmarcou aqui. Aqui. Glória a Deus. Não. Perdi o hino aqui, irmãos. Oh, Jesus. Não marcou o número? $255. Glória a Deus. É esse mesmo, irmã. Deus abençoe. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. 255 do nosso finário, da Arca Cristã 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos dá
Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia, que maravilha. Temos aqui a justificativa, o irmão Fernando com sua esposa justifica a ausência. E também temos aqui o pedido de oração da irmã Regila, que pede oração pelo seu netinho Anthony. Pede oração pelo seu neto, que está hospitalizado. E também aqui, os pedidos de oração neste livro. Você que tem algo no seu coração e quer pedir com fé e com fervor nesta hora, manifestando com o levantar de uma de suas mãos, crendo que Ele é o grande eu sou, você alcançará a tua vitória. Senhor nosso Deus, aqui estão, ó Pai, o povo, a sua noiva, Senhor Jesus, reunidos, ó Pai, em oração, nesta hora clamando em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Apresentamos os pedidos que estão neste livro, ó Pai. Apresentamos o pequeno Anthony, Senhor, neto de sua serva Régila, Senhor Jesus. Ó Pai amado, que as suas mãos santas estejam sobre ele, Senhor Jesus, curando e libertando de todo mal, ó Pai. Também cada mão levantada, ó Deus, testifica, Senhor, testifica que o Senhor é o grande eu sou na nossa vida, e que o Senhor tem nos dado a vitória, Senhor,
vitória sobre as enfermidades, vitória sobre os maus espíritos, ó Pai, vitória sobre todas as perseguições. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Oramos também, ó Pai amado, pelo povo de Israel, por sua noiva espalhada por toda a terra, Senhor Jesus. E também oramos pelo encontro nacional de pastores. Sê com o pastor Jonas, Senhor, nos preparativos, ó Pai, e que possamos ser surpreendidos com mais um encontro de pastores abençoados, manifestando a tua presença, ó Pai, em cada culto e em cada reunião interna. Também oramos, ó Pai, pelo culto desta noite. Venha falar conosco, prepare os nossos corações, Senhor Jesus. Viemos ouvir de Ti, estamos certos que ouviremos e sairemos daqui melhor do que entramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém, Senhor Jesus, amém. Terceiro êxodo. Paz seja convosco. Deus possa nos abençoar mais e mais como Ele tem nos abençoado. Nós vamos ler a Bíblia e assim cumprimentamos a todo o povo de Deus. Aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 29, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentasse santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé,
e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, para que isto também, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Senhor Jesus, vivifica tuas insondáveis, infalíveis palavras de promessa em nossas almas, com perdão dos nossos muitos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Sim. Voltando e entrando no escritório, o contador público chamou Billy Paul, ele falou sobre isso, e então o irmão Dale foi até a casa comigo, e quando entrei, eu disse para a esposa, por um longo tempo, à tarde, nós entramos num quarto, e eu disse, eu tenho algo para lhe dizer, querida, nós havíamos falado antes que eu saísse, e ela disse, Bill, sei que Deus o enviou lá, todos sabemos disso, porém ele nunca lhe disse para voltar. Veja você, é com isso que me preocupa. Eu disse, bem, eu penso que é por você e pelas crianças, não importa quanto a mim, eu vou servi-lo, o Senhor permitindo, onde quer que eu vá. E assim voltei, falei a ela sobre isso, dessa maneira. Então, apenas me virei, guardei o chapéu e alguém disse algo sobre, aquele cobrador de impostos, nós devemos sair. Praticamente como que ele fez um ataque de surpresa, não pensando no que disseram. O irmão veio e disse, deixe em paz. Possivelmente o senhor lhe disse para fazer isso. Não demorou muito quando disse isso, até que uma luz brilhou subitamente na parede e escreveu ali. O irmão veio e a minha esposa sentados ali, volte ao Arizona. Com letras, escreveu na parede, volte ao Arizona. Isso mesmo. Deste modo, aqui vou eu. De volta ao Arizona. Agora, essa semana tem sido uma semana de grandes bênçãos. Tivemos entrevistas particulares esta semana de pessoas que tinham estado esperando desde os 7 selos. E não duvido que algumas foram chamadas de fora da cidade, através da nação. Porém, na manhã, antes que as entrevistas começassem, sentado no quarto, o Espírito Santo me deixou escrever exatamente tudo o que sabiam, tudo o que elas desejavam perguntar, rodar as perguntas exatamente da maneira que desejavam e contar seus sonhos de interpretação antes mesmo delas me dizerem. Agora, as pessoas não estão aqui no quarto. Eu prosseguia, os deixava falar. Elas diziam, bem, irmão Branham, eu venho de tal e tal. Eu dizia, agora lembre-se, temos reunido aqui para companheirismo. Não temos vindo aqui para companheirismo.
há uma pergunta em sua mente, em seu coração, na qual você tem tropeçado e não sabe o que é. Eu dizia, lembre-se, a Rainha do Sul tinha algumas perguntas também quando veio até Salomão. E a Bíblia disse que não havia nada revelado ou oculto que Salomão não pudesse responder. E eu disse, o maior do que Salomão está aqui. Né? Isso é correto. O Senhor Jesus prometeu, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome reunidos, eu ali estarei no meio deles, e tudo quanto é coisa em que eles possam pensar ou desejar pedir, lhes será dado. E agora, sua pergunta é sobre algo que você não está informado, sobre algo que você não sabe como abordar, que não sabe o que fazer. E eu disse, novamente, a Escritura disse isto, que os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem. Portanto, num outro mundo onde 5 sentidos não declaram. 5 sentidos somente é para contato com este mundo. Se vocês não têm tato, não poderia sentir nada. O sentimento não seria nada para você, isso seria para um outro mundo. Se não tivesse vista, você olharia para um outro mundo, não conheceria isso. Então, esses 5 sentidos são a única coisa para a qual Deus nos soltou. E agora, há um outro sentido chamado fé. Pela fé, você sobe a escada, pode chegar tão alto que você até penetra num outro mundo, que é a visão. Exatamente como se você nunca soubesse o que era e que estava sentindo com seu sentido de tato. Seria tudo mistério para essa pessoa que nunca pudesse ver, seria mistério. E ali dentro, o Senhor, antes que nós chegássemos aqui, as pessoas através do país, de todo lugar, do norte, sul, oeste, chegavam para estas entrevistas. E assim que terminava de falar, perguntas que faziam coisas sobre a qual perguntava, dizia, observe aqui, levantava de novo e ali havia um pedaço de papel com cada pergunta e iam perguntá-la e a resposta delas caía aqui a pergunta exatamente da maneira que ela fora totalmente respondida. O Senhor é grande, conhece todas as coisas. E ainda assim me levou quase 3 dias para sair dessa tarde que foi um tal delacerar. Agora pensei, todavia, antes que saíssemos, e há uma maneira própria, maneira verdadeira para indivíduos. Há coisas que podem ser ditas. Essas pessoas que aqui estão, que sabem que os segredos do coração que foram revelados seria horrível, causaria crime, faria alguém atirar um no outro, e isso fosse revelado aqui na plataforma desse modo, num público, diante do público, causaria crimes que levariam à prisão, em penitenciária e tudo mais. Mas quando vocês estão sentados, sim, juntos dessa maneira, o Espírito Santo, somente 2 e você juntos, mas nós entendemos que o que elas perguntam é particular e não digo nada sobre isso, e o que digo é para elas, e com elas desejam dizê-lo ou não, mas deve ser conhecido entre nós, que é tomar a pessoa uma de cada vez, sentar ali até que tudo esteja completamente solucionado. Veja, o Espírito Santo. E então de pensar na graça, o Espírito Santo dizendo tudo para cada uma, e antes mesmo que elas aqui chegassem através do país, pessoas que nunca vi, e as copiava para que elas soubessem uma rotina de acordo com perguntas da maneira que responderiam. Um irmão tinha perguntas sobre a semente da serpente, que cheguei a responder exatamente porque meia hora deles terminara, e espero que tenha corretamente as respostas do papel. E havia copiado, e não chegou a todas as respostas. E devolvia, estava escrito, as respostas no papel. E Billy Paul tem, e sei que aqui está sentado, e acabei de olhar para ele alguns momentos, e desejo encontrar isso. Estão escritos por extenso no pedaço de papel, respostas às perguntas. Agora, quão bom o Senhor, sabem, eu espero que todos estejam se sentindo bem. E agora vamos lembrar, quando oro por esses lenços, lembrar o irmão Down. É um precioso irmão, desejamos nos lembrar dele em oração. E vejo o irmão Andren, não consigo ver a irmã Andren em nenhum lugar. Sim, assentada além dele, seguramente, sim, contente. Porque nos mandaram chamar a outra noite, realmente um caso de emergência dela, de sua filha. Não consigo, Downing.
Downing saiu da estrada, somente a graça de Deus, as ambas teriam sido esmagadas em pedaços ali. E aqui chegaram elas, a igreja, tomaram um trem e vieram. Nunca me esquecerei de todos vocês. Eu amo vocês. Deus sabe disso. Eu amo vocês. Como por através do país do tempo escorregadio, mas quando olho para alguns irmãos aqui da Geórgia, Alabama, Tennessee, dos arredores, onde eles dirigem carros, estrada abaixo, com gelo deslizante de um lado para o outro, dessa maneira para vir aqui para o culto. Quando eu tive esse chamado de emergência para o irmão Dow outro dia, não me dei conta de que Lima, Ohio, fosse tão longe. Pensava que ficasse um pulinho, porém, eu saí daqui bem cedo aquela manhã e cheguei lá 1h da tarde, dirigindo tudo que o limite permitia, era a rodovia da pista dupla, e comparado bem lá embaixo ao sul, de onde as pessoas vêm, longe do norte e oeste, aonde elas vêm. E eu os amo. Essa é a razão porque procuro ser extremamente sincero aqui. E os veteranos, o irmão Creed, e esses veteranos, e como todos chegamos juntos aqui, esse ponto aqui estamos. Mary Jo, e apenas uma coisinha pequena quando nos encontramos pela primeira vez. Ela está casada agora, eu acho, e tem filhos. Irmão Creed, irmã Creed, jovens, tem cabelos pretos e meda, e aqui estamos grisalhos e curvados. Há algo sobre pessoas como essas que lhe prende a atenção. Você quer ficar com elas. Há uma outra coisa que sempre faz a sua mente voltar. Apenas dando exemplos para outros que estão aqui, jovens e velhos. Estamos aguardando ansiosamente a vinda do Senhor. Então, esta manhã, tenho colocado Deus, creio, colocou no meu coração para ensinar uma lição da escola dominical esta manhã, Deus permitindo por um longo tempo. E agora, sendo este o meu último culto por um pouco de tempo, segundo me consta, e quero que se lembrem que o irmão Neville aqui, deixado na igreja, no encargo deste tabernáculo, sob o Espírito Santo, que ele é deixado aqui e ele crê nesta mensagem e a ensina exatamente da mesma forma que eu ensino. E a qualquer hora que você quiser, que você achar conveniente, pode vir aqui ou ouvir o irmão Neville, certamente ele faria bem, tenho certeza. Ele é um grande servo de Jesus Cristo. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo os meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, forte eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor.
seus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa, que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Amém. Deus continue abençoando. E vamos meditar aqui no parágrafo 48 em diante. É o parágrafo 48. E assim logo, vou aqui no parágrafo 51, e alguém disse algo sobre, aquele cobrador de impostos, nós devemos sair, praticamente como que fez um ataque de surpresa ou algo assim. Não pensando no que eu dissera do irmão Vale, e eu disse, deixe-o em paz. Possivelmente o Senhor lhe disse para fazer isso. Ele estava lá no restaurante, você que acompanhou aqui, quando o irmão Vale perguntou para ele, como você deixa as pessoas falarem de você dessa maneira? Ele disse, irmão Vale, é Deus. Deus é aquele que está fazendo isso. Em tudo ele via, irmão Brana via Deus. Então, ele estava lá naquele restaurante conversando. Então, não demorou muito quando eu disse isso, até que uma luz brilhou subitamente na parede e escreveu ali, o irmão Vale e minha esposa sentados ali, volte ao Arizona. Com letras escreveu na parede, volte ao Arizona. Isso é correto. Desde modos aqui vou eu. Amém. De volta ao Arizona. Com letras escreveu na parede. Volte ao Arizona. A letra daqui, lá no lugar que estávamos comendo, né? Que coisa tremenda. Eu quero até voltar aqui, ó. Nós estávamos assentados no Brush Boar. Eu disse, Davi, um dia depois, então ele estava sentado lá, no Brush Boar. Deve ser algum restaurante, alguma coisa assim. Então ele estava. Aí no 48, ele estava sentado lá. E logo voltamos e entramos no escritório. Ele voltou e entrou no escritório. E o contador público chamou Billy Pauls e lhe falou sobre isto. Então o irmão Vale foi até a casa comigo. Estava na casa, então ele tinha voltado. Quando eu entrei, eu disse para a esposa, por um longo tempo à tarde, nós entramos num quarto, eu disse, eu tenho algo para lhe dizer, querida. Nós havíamos falado antes que eu saísse. Ela disse, Billy, eu sei que Deus o enviou ali
fora. Todos nós sabemos disso. Porém, ele nunca lhe disse para voltar. Veja você, agora, é com isso que me preocupo. Eu disse, bem, eu penso que é por você e pelas crianças. Não importa quanto a mim, eu vou servi-lo, o Senhor permitindo, onde quer que eu vá. E assim voltei e falei a elas sobre isto, desta maneira. Então eu apenas me virei e guardei meu chapéu, e alguém disse algo sobre, aquele cobrador de impostos, nós devemos sair. Praticamente como que fez um ataque de surpresa, algo assim, aqueles impostos que ele devia, você já sabe. Não pensando no que eu dissera do irmão Vale, eu disse, deixe-o em paz. Possivelmente o Senhor lhe disse para fazer isso. Não demorou muito quando eu disse isso, até que uma luz brilhou subitamente na parede e escreveu ali, o irmão Vale e a minha esposa sentados ali, estavam em casa, né? Não estava na casa do irmão Brana? Volte no Arizona, letras escreveram. Estava a irmã Meda e o irmão Vale. Brilhou subitamente na parede e escreveu ali. E o irmão Vale e a minha esposa sentados ali. Volte no Arizona. Com letras escreveu na parede. Letras. Volte para o Arizona. O irmão Vale e a irmã Meda viu. Volte ao Arizona. Isto é correto. Desde modos aqui vou eu. Amém. De volta ao Arizona. Quem viveu com o irmão Brana, assim, particularmente, foi muito difícil, por isso que eles não compreenderam muita coisa, porque é muito fenômeno. Muita coisa é fenômeno. Já pensou, você está lá, depois escreve, volte para o Arizona. E você vê. Isso é uma das pequenas coisas. E quando a parede abre, como o missionário conta. Você lembra quando foi o missionário Martim que contou? Quando ele estava num lugar de emergência, alguém falou assim, irmão Brana, nós temos que ir em tal lugar, não tem como passar a multidão de gente. Ele falou, vamos por aqui, e a parede abriu. O senhor estava? O missionário. A parede abriu e eles passaram e depois fechou. Não ficou nem sinal na parede. É muito fenômeno para a pessoa estar lá e ver e falar, meu Deus, é muita coisa, muita coisa. É Deus manifestando o seu ministério, como nós ouvimos domingo. Antes da vinda dele, haveria um ministério dele, do Senhor aqui na terra. É maravilhoso saber que nós estamos nisso. É claro, os incrédulos continuam incrédulos, mesmo estando lá, não cria, né? Mas os crentes, eles creem na palavra eterna do Deus vivo. Lembrando que tem 3 classes, vai ter até o último dia, mesmo lá no Tabernáculo Brana tinha, aqui tem, e vai continuar tendo até o arrebatamento. Vai subir só uma classe que é o genuíno, diz o profeta de Deus. Mas é um fenômeno, né? Volte para o Arizona. Mameda, irmão Vale, viu. E agora esta semana tem sido uma semana de grandes bênçãos. Nós tivemos entrevistas particulares esta semana de pessoas que tinham estado esperando desde os 7 selos, e eu não duvido que algumas delas, naturalmente, foram chamadas de fora da cidade, através da nação. Porém, na manhã, antes que as entrevistas começassem,
sentada no quarto, o Espírito Santo me deixou escrever por extenso exatamente tudo o que elas sabiam. O Espírito Santo chegava e falava: escreve tudo, por extenso. Escreve com a mão. Veja. Extenso exatamente tudo que elas sabiam. A pessoa ia contar um sonho para ele, Deus mostrava o sonho todinho, como Daniel. Nabucodonosor, lá quando chamou os astrólogos, os magos, ele falou assim, ó, eu quero que interprete o sonho que eu sonhei. Chamou os astrólogos, os magos, só que vocês têm que me contar qual o sonho que eu sonhei e interpretar. Todos os magos, os astrólogos, não existe isso. Aí ele falou assim, ó, se não existe isso, então vamos matar todos os astrólogos, todos os sábios. Não foi assim? Quando chegou ao ouvido de Daniel, falou assim, não existe isso na formação humana. Não existe. Mas há um Deus que pode saber os sonhos e interpretá-lo. Ele é o mesmo hoje. Fala para o rei lá que há um Deus que pode falar o sonho que ele sonhou e interpretar. E o sonho era tão importante que falava do começo da dispensação gentia até esses dias que nós estamos vivendo. E o fim. E o arrebatamento. O sonho Deus mostrou para um rei pagão, chamado servo de Deus. Nabucodonosor, Deus chamava ele, que ele era meu servo, e ele era pagão, um idólatra. E Deus chamava ele que era servo dele, pôs ele para pastar, pôs ele para dar um testemunho. Deus usou demais Nabucodonosor. E por fim deu um sonho para ele, do começo da dispensação gentia até o fim, terminando com o rapto. A estátua que Nabucodonosor viu. Quando Deus mostrou para Daniel qual o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado. Contou o sonho para ele em detalhe. Você sonhou isso, isso e isso. E a interpretação é essa, essa e essa. Você já viu algum intérprete de sonho? Quando você quiser alguém para interpretar seu sonho, tem algum intérprete de sonho aqui? Você não pode falar o sonho, você fala assim, você fala o que eu sonhei e interpreta. Esse é o interpretador de sonho. Porque quem sabe interpretar, sabe falar qual o sonho que você sonhou. Esse aí sabe interpretar. Aí Nabucodonosor achou aquilo tão grande, falou, detalhe. E Daniel se tornou Deus para Nabucodonosor, não foi assim? Ele se tornou Deus de Nabucodonosor. E ele fez porque ele era pagão, e ele fez uma estátua enorme, e colocou o nome da estátua. Qual é o nome da estátua? A estátua era a estátua de Daniel, que chamava Belsazar, né? Ele tinha mudado o nome dele para Belsazar. Era a estátua de Daniel, de um homem santo, que era o Deus, que se tornou o Deus dele, porque ele era pagão. E quando Nabucodonosor disse que é para todo mundo adorar, porque ele tinha um fundamento de Daniel que tinha falado o sonho, interpretado o sonho. Quando Misaque, Sadraque e Abednego viu a estátua de Daniel, e que era profeta, mas ele disse, o nosso Deus proíbe de adorar, tinha que ter muita revelação, porque a estátua era de Daniel.
irmão Branham disse que era a estátua de Daniel. E eles tinham, vamos adorar o nosso... É Daniel mesmo, não tem problema não, né? É Daniel mesmo. Falei, não, nosso Deus proíbe isso. Adorar somente ao Senhor. Mas viu como é parecido as coisas? E eles recusaram, e por causa disso ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais para jogar eles dentro, porque ele tinha uma coisa lá que era Deus mesmo, mas ele não soube discernir. E foi Deus mesmo mostrando para Daniel. E nessa última era, esse mesmo Deus, quando alguém ia sonhar, falava o sonho para ele e falava assim, falou, irmão, você esqueceu de um detalhe, você sonhou isso, 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 e a interpretação é essa. É o Deus Todo-Poderoso que estava lá com Daniel, está aqui hoje conosco. Nessa última era, tudo que elas... Veja, agora, essa semana tem sido uma semana de grandes bênçãos. Nós tivemos entrevistas particulares esta semana de pessoas que tinham estado esperando desde os 7 selos, e eu não duvido que algumas delas, naturalmente, foram chamadas de fora das cidades através da nação, porém, na manhã, antes que as entrevistas começassem, sentado no quarto, o Espírito Santo me deixou escrever por extenso exatamente tudo o que elas sabiam. Ele já sabia tudo. Tudo o que elas desejavam perguntar, ele já sabia tudo, já ia tudo. Qual é a roupa das pessoas, aonde cada um estava sentado. Se alguém arrumasse uma trama, Deus já sabia. Você tem uma trama, é assim, assim. Ele vai estar com a roupa tal, ele vai falar tal e tal. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa última era, tudo que eles desejavam perguntar, rodar as perguntas exatamente da maneira que elas desejavam, e lhes contar os seus sonhos e interpretação antes mesmo que elas me dissessem. Agora você sonhou isso aqui, ó. Você sonhou assim, assim, assim. E a interpretação é essa e essa e essa. E você sonhou assim, assim, assim. Não precisa falar não. Ele já sabia tudo em detalhe. Esse é o Deus eterno que manifestou seu ministério nos últimos dias. Oh Deus, só de você saber, eu estou nisto. Eu estou neste ministério do Deus que estaria aqui antes dele encontrar nós nas nuvens. Que maravilha. Uma igreja bem estruturada, bem revelada, não tem demônio que pode tirar isso dela. Da revelação, o que manda é a revelação. E você, quando vem para a mensagem, você tem que vir, não para provar, mas para entrar mesmo, de corpo, alma e espírito. Porque se prova e recai, é impossível se salvar. Então vem, entre de corpo, alma e espírito, ou senão, melhor não conhecera, melhor não entrasse, melhor não provasse. Cumpre-se o que Pedro disse na sua segunda carta. Tem escritura que deve estar na alma, na sua alma. 2 Pedro 1, 2, 21. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, que é a palavra. Melhor fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado.
melhor não fora conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviaram do caminho que lhe fora dado. Nunca deixe-nos desviar desse caminho, Senhor, porque é perdição eterna. Oh, Deus, nos mantém nesse caminho, no centro desse caminho, no alto caminho, porque se afastar desse caminho é perdição eterna. Agora, as pessoas estão aqui dentro do quarto, ali, e eu prosseguia e as deixava falar, e elas diziam: bem, irmão Brana, eu venho de tal e tal. O irmão Brana já sabia até os pensamentos dele, uma noite antes, o que eles iam falar, o que eles iam perguntar, qual o sonho que eles tinham sonhado, qual a cor da roupa, já sabia tudo em detalhe. O lugar, tudo já escrito no próprio punho. Já estava escrito, eu já tinha escrito com o próprio punho dele. Aleluia! Esse é o Deus eterno, me escolheu, te escolheu, para crer nesta mensagem. Você não está feliz? Você não está alegre, exuberante? Deus me escolheu para estar aqui hoje. Deus te escolheu para crer nisto. No caminho da vida, te tirou de uma multidão de gente. Essa Sodoma tão violenta, dias de Noé, dia de Sodoma e Gomorra, dias finais. Ao ver o irmão Branham dizendo que os 2 anjos não salvaram ninguém em Sodoma, que não salvaram, e os anjos hoje também não salvaram ninguém. Cegaram as pessoas, como cegaram lá, cegaram aqui também. Mas Deus tinha enviado o ministério de Elohim para eles, para Abraão, e prometeu enviar o ministério para a semente de Abraão. E aqui estamos nós, temos recebido isso, de corpo, alma e espírito, e estamos dando a nossa vida por isso, alimentando as nossas almas todos os dias. Agora as pessoas estão aqui dentro do quarto ali, e eu prosseguia e se deixava falar. Elas diziam: bem, irmão Brana, eu venho de tal e tal, já estava tudo escrito lá no próprio punho dele. Eu dizia: agora lembre-se, nós temos nos reunidos aqui não para companheirismo, nós não temos vindos aqui para companheirismo um com o outro. Há uma pergunta em sua mente e em seu coração, na qual você tem tropeçado e não sabe o que é. E eu talvez seria capaz, pela ajuda de Deus, de respondê-la. Ele já tinha escrito no próprio punho dele, ele já sabia a pergunta da pessoa e já tinha escrito tudinho, com o próprio punho. E eu estou aqui para te ajudar. Quando ele fez aquele desafio lá em Bombay, na África, que aquele menino cego, aquele homem cego, de tanto adorar o sol, ele era seguidor de Maomé, muçulmano, e todas as religiões do mundo lá, xiitas, os bispos, os sacerdotes e todos. E ele mandou Billy Paul: procura o homem mais doente. Que Deus tinha mostrado para ele um grande desafio, como no Monte Carmelo, Elias e os falsos profetas. Billy Paul trouxe um homem cego. E ele falou assim: qual
das religiões de vocês, do Deus que vocês reclamam, servir, que é o Deus Todo-Poderoso, pode dar vista para esse homem. Todos os sacerdotes maometanos, muçulmanos, todos eles, ninguém. Ele sabia que nenhum deles podia fazer nada. Ele sabia. Todo mundo ficou calado. Ninguém pode fazer isso. Ninguém realmente. Mas o Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, pode dar vista para esse homem. Depois que o desafio foi lançado, foi como lá no Monte Carmelo. Nenhum deles podia fazer nada. E ele invocou a Deus e aquele homem viu na hora. E quantos mil entregaram a vida a Jesus Cristo? Muçulmanos entregaram a vida a Jesus Cristo, porque Ele é o único Deus Todo-Poderoso e Ele tem enviado a sua mensagem. E nós temos abraçado ela de corpo, alma e espírito. Ninguém tem mais nada nesse mundo. O profeta diz tudo agora, não existe mais nada, tudo é nada. Eu dizia, lembre-se, a rainha do sul tinha algumas perguntas também. Irmão Brana mostra lá quando Deus mostrou para Salomão tudo. Quando ela veio até Salomão, e a Bíblia diz que não havia nada revelado ou oculto que Salomão não pudesse responder. E eu disse, um maior do que Salomão está aqui. A rainha do sul saiu lá dos confins da terra, porque ouviu falar da sabedoria de Salomão. Todo mundo que chegava às caravanas falava, vocês passaram por Israel? Vocês viram lá, eles têm um rei que é sábio. E ela ficou impressionada, e ela juntou 3 meses no deserto do Ceará. E foi para ver a sabedoria de Salomão. Chegou lá e disse, não me falaram nem a metade, é mais do que me falaram. E o profeta disse, e Jesus disse lá naquele dia, há um maior do que Salomão está aqui. E o profeta hoje diz, há um maior do que Salomão está aqui. Quem é esse maior? É o próprio Elohim, é o próprio Deus, que estava lá com Salomão, está aqui conosco. Isso deve vibrar a sua alma eleita. Se é que tem a eleição aí dentro. Há um maior do que Salomão está aqui. Vê, isto é correto. O Senhor Jesus prometeu. Ele prometeu antes do fim se manifestar nos últimos dias. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E tudo quanto é coisas em que eles possam pensar ou desejar e pedir, lhes será dado. Pensar, 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Tudo que pensar, desejar, ali será dado. Nós estamos, isso cumpre-se no povo de Deus. Nós estamos reunidos no nome dEle. Agora, estar reunido no nome dEle, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não pelo Espírito. Veja, nós estamos no meio dele. Ele está no nosso meio. Lhe será dado. E agora a sua pergunta é sobre algo que você não está informado. Sobre algo
que você não sabe como abordar, sobre algo que você não sabe o que fazer. Você já viu, às vezes chega uma pessoa e diz, eu quero falar, mas nem sei como falar, nem sei como começar. O profeta já sabia, já estava escrito. Você nem sabe como falar, nem como perguntar, mas, oh Deus, essa mensagem fala tudo conosco. Às vezes tem coisa que você não sabe nem falar, nem como perguntar, nem como. Esta mensagem já fala com você. Ela já te dá a resposta sem você perguntar, porque ela é Deus ocupado com seus filhos. E eu disse, naturalmente, a Escritura diz isto, que os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem. Portanto, num outro mundo, onde os 5 sentidos não declaram. Nós estamos vivendo uns dias tenebrosos. É claro que quando chega a nossa hora, que o profeta diz, não importa como vamos ser levados. Chegou a nossa hora, eu vou ser levado, se é um acidente, se é um infarto, Deus já determinou o dia e a hora. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu puseste limites, e não passará além deles. O meu dia está determinado. O seu dia está determinado. Deus já está tudo determinado na sua vida. Deus está tudo determinado comigo. Se eu vou ser transformado, ou se eu vou para a 6ª dimensão, se eu vou ressuscitar, tudo já está determinado por Deus. Você não fica feliz de saber disso? Que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Você vê tantos acontecimentos no mundo, tantas mortes, tantos crimes, tantos acidentes. Se você parasse para ver todos, você ficaria louco. Acontece do seu lado, ou você acabou de passar, ou vai passar ali. Você vê anjos de Deus te guardando. Não tem outra explicação, não tem outro. É os anjos de Deus acampados ao redor dos que o temem. Perguntaram o profeta, todo mundo tem anjo? Ele disse, não, os que o temem. Há pessoas que não têm anjos. E você vê, claro, que faltou alguma coisa sobrenatural ali. Você não vê? Tantos acontecimentos, tantas coisas, vocês que viajam, viajam muito, vendo no dia a dia, na sua experiência, você vê, é o anjo do Senhor. Eu vejo isso há muitos anos, o anjo do Senhor. Viajando há 30 e tantos anos, é o anjo do Senhor. É a mão do Senhor. Então você vê os anjos de Deus ao redor dos que o temem, os guarde e os livre. Guarde e os livre. Você faz uma viagem, o anjo está guardando e te livrando de tantos males. Não existe isso de gente bom motorista, não existe isso. É os anjos te guardando, te protegendo, te guarde livre dos males. Nesta última era de tanto mal, é os anjos de Deus nos guardando, nos protegendo. Você pode aprender essa lição no Salmo 34. Oh, 5 sentidos somente se põem em contato com este mundo que nós estamos vivendo.
Se você não tivesse tato, você não poderia sentir nada. O sentimento não seria nada para você. Isso seria um outro mundo. Há pessoas que não têm tato. Eles não sentem dor. Pode cortar. Às vezes você, com a cirurgia, alguma coisa, corta algum nervo, alguma coisa, você não sente dor, às vezes, numa mão, no dedo, porque ficou dormente, aquele sentido naquela mão ou no pé, sei lá onde for. Não existe para você. Aquilo é outro mundo para você. Se você não tivesse vista, o que você olharia seria para um outro mundo. Você não sabe nada sobre isto. Então, estes 5 sentidos são a única coisa para a qual Deus nos soltou. O tato, o olfato, a audição, a visão, o paladar. Então você está vendo, os anjos estão no outro mundo, de outro sentido, você não pode ver. Mas se você for sensível a Deus, você às vezes passa por um perigo tremendo, assim, isso aí foi o anjo do Senhor. Não foi? Isso aí foi algo sobrenatural. Foi o anjo do Senhor ali. Eu não vi com a minha visão, mas eu vejo com o meu coração, com a minha alma, com a minha fé. Porque eu temo a Deus, e isso foi o anjo do Senhor. Agora, há um outro sentido chamado fé. Então você vê os anjos, não é pelo o tato, o olfato, a audição, a visão. Você vê ele pela fé. Você vê o anjo do Senhor. Porém, pela fé, você sobe uma escada e finalmente você pode chegar tão alto até que você penetra no outro mundo, que é a visão. Aí você pode ver, e pela fé você sobe naquela escada e vê uma visão de outro mundo que você não pode ver com os 5 sentidos. Isso é a fé. Você entra em outro mundo, que tudo é possível ao que crê. Você tem outra visão. As pessoas só têm a visão aqui de baixo, mas a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você sobe nela e você tem outra visão de outro mundo. Oh, como é bom ser cristão e ter esta visão da fé. Você ver um mundo de gozo, de glória, de felicidade eterna, de paraíso. O profeta de Deus via, como profeta ele via os 2 mundos, ou os 3. Ele via esse mundo, o futuro dele e a 6ª dimensão e a 5ª. Quando ele pregou a mensagem da deidade de Jesus Cristo, ele pregou num dia de 25 de dezembro. Ele disse, quem sabe eu posso ver aqueles lá da 5ª dimensão se estribuchando. Quem sabe no ano que vem você pode estar lá. Então ele via aqueles da 6ª dimensão. A fé leva você a ver os mundos, não só esse mundo, mas os mundos. Você vê o paraíso, a glória que aqueles estão do outro lado. Você pode ver a presença do Senhor com você. Você pode ver os anjos. Você pode ver, oh Deus, que maravilha. Você sobe na escada e você pode ver que tudo é possível.
exatamente como se você nunca soubesse o que era isto que você estava sentindo com o seu sentido do tato. Eu não tinha tato, mas agora eu não sabia o que era o mundo do tato, sentir. Mas agora o tato voltou, eu posso sentir. É como se fosse isso. Nunca ouvisse, e então seus olhos se abrissem. Eu nunca vi na vida, meus olhos abriu. Que novidade, você poderia vê-lo. Seria tudo um mistério para essa pessoa que nunca pudesse ver. Seria um mistério para ela, todavia fosse isso mesmo. Oh Deus, como é bom viver pela fé, ver outro mundo, ver a glória eterna, ver a sexta dimensão. Você sabe que morrem milhares de pessoas durante o dia, no mundo inteiro, milhares, jovens, crianças. Quando morre uma criança, ninguém quer que uma criança morre. Mas no mundo, você fala assim, graças a Deus, criança ela vai ao céu. Não importa de quem ela é filha, não importa o que ela é. O profeta diz, ela vai direto para o céu. Mas quantas milhares de pessoas morrem no dia? Para onde elas estão indo? Para a quinta dimensão ou para a sexta dimensão. Não existe outro lugar. Venceu o tempo na terra. Tem um desses dois lugares para ela ir. E o profeta diz, para entrar neste lugar tem que ser nascido de novo. Tem que estar selado com o Espírito Santo. As igrejas não dão isso. O mundo não produz isso. O que produz isso, o profeta diz, o mundo, as religiões mais severas do mundo, elas produzem uma lição de moral, elas produzem éticas, mas elas não produzem novo nascimento. Só Jesus Cristo pode produzir novo nascimento para nos colocar do outro lado. Oh Deus, como é bom ver lá do outro lado. Como é bom entrar, subir nessa escadaria da fé e enxergar esse outro mundo de glória, de gozo, de felicidade eterna. O mundo, os homens naturais aqui na terra, as mulheres, eles têm um tapa na sua frente. Eles só enxergam aqui as riquezas, a glória do mundo, como elas passam. Por mais rico que seja, por mais que tenha dinheiro, elas terminam aqui. Elas têm que deixar cada centavo, cada palácio, cada carro, cada prazer do mundo. Ele tem que deixar. Olha como Moisés teve revelação. Ele recusou toda a glória do Egito para escolher o vitupeiro de Cristo. Sofrer pelo nome de Jesus. Onde está Moisés hoje? Lá naquele lugar de glória eterna, de paraíso. Aonde está Potifar hoje? Onde está Faraó? As suas múmias estão no Egito. E as suas almas. Oh Deus, como é bom ser como Moisés, recusar tudo do mundo e servir ao Senhor, o vitupério de Cristo. Você está feliz por recusar tudo do mundo? Senhor, a minha vida, o que interessa na minha vida é novo nascimento, é batismo do Espírito Santo, é o selo de Deus. Nada mais me interessa nessa terra. Não ser um religioso, não ser um bem-sucedido aqui. Isso não leva muito longe também. Mas o que nos interessa é novo nascimento, é batismo do Espírito Santo, é uma vida na presença do Senhor Jesus Cristo. Não importa como sofremos aqui. Moisés não estava importando se ele ia sofrer, o que ele ia sofrer, o que ele não ia sofrer. Ele estava importando que ele queria carregar o vitupério de Cristo, do que a glória do Egito. Nós não queremos a glória desse mundo, a nossa glória é do outro lado.
Servir a Deus aqui é maravilhoso, é maravilhoso. A maior conquista do mundo é ter Deus nas nossas almas, é ter o sinal vivendo dentro de você. Essa é a maior conquista que um cristão pode alcançar. É novo nascimento, é o selo do Espírito. Não existe vitória maior do que essa. Você quer ficar de pé e dizer: Senhor, isso é todo o meu desejo, isso é toda a minha conquista, Pai. É subir nesta escada, Senhor, e ter a visão daquele lugar, e ter a visão que tudo é possível. E nessa última era o Senhor tem manifestado, ó Deus, o seu ministério sobre nós. Esta mensagem, antes do Senhor vir nas nuvens, o Senhor prometeu vir nos a preparar. E ela está nos a preparando, ela está nos levando a nascer de novo, a receber o selo do Espírito Santo e viver na tua presença. Essa é a grande conquista. Os demais não significa nada. As religiões estão prometendo isso, aquilo e aquilo outro mais, mas nós queremos o principal. Nós sabemos que o Senhor dá tudo isso para nós, Pai, mas o principal é estar contigo. O principal, Senhor, é fazer a vontade do Pai. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cada cristão quer o principal, e a vontade do Pai. Sem isso ele não quer mais nada. Só isso que ele quer, a vontade do Senhor em primeiro lugar. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo. Continue, Senhor, com teus anjos. Nós vemos anjos pela fé, Senhor. Os anjos do Senhor. Nós vimos as bênçãos, as curas divinas. Ó Senhor Jesus Cristo, quando subimos nessa escada, as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas. Ó Jesus, ó Deus, eu posso ver o Senhor derramando, Senhor, e posso ver o Senhor chorando, porque o Senhor nos deu certas condições para nós receber algo, Senhor. O Senhor quer que nós estejamos em certa condição. E quando nós não estamos naquela condição que o Senhor quer que nós estejamos, parece que eu posso ver o Senhor chorando como estava chorando lá em Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha junta os seus pintainhos, mas tu não quiseste, Jerusalém. Oh Deus, aqueles olhos de lágrimas. Deus, ajuda-me a estar na condição que o Senhor queira que eu esteja, para que eu possa receber estas bênçãos. Elas são condicionais, diz o Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, ajuda-me a avançar nisto, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu estar nessas condições, que elas possam ser derramadas sobre mim. Conceda isto com todo o meu coração, com toda a minha alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Eu peço que todo o poder dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo.
Glória a Deus, palmas para Jesus. Que maravilha, que mensagem, que culto. Vamos dizer que Deus continue abençoando o pastor Cleomar, sua família, teu ministério, continue ungindo ele com esta mensagem maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Aleluia. E agora, diga ao teu irmão, Deus continue abençoando enquanto é cantado o hino de saída. Glória a Deus. Vida linda, terreal, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorridente eu hei de ver, entre todos os primeiros a me saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó, quem levou divinal o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, ó, não há de ali louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto não se encontrarão. Entre canto angelical, a meus passos de guiar, perto sim, muito perto eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos